Hoje eu vim aqui para dar um alerta para você que é pai e mãe e seus filhos ainda estão no máximo na adolescência. O abuso infantil é um problema muito mais sério do que nós imaginamos e muito mais perto podemos estar do que também imaginamos. Eu, como pastor, já aconselhei muitos jovens que passaram por isso. Um vizinho, um parente que visitava a casa de um tio de vez em quando. Já tive que conversar muitas vezes com adolescentes, principalmente com rapazes que sofreram esse tipo de abuso. E vi que muitos deles eram introspectivos, que se fechavam, passaram por muitas dificuldades na sua juventude por causa desse tipo de acontecimento. Aconselhei um deles já bem mais velho, ele tinha a minha idade, que ele dizia que ele recorreu à droga para esquecer essa parte da infância dele, até porque não acreditaram nele. Todos nós estamos sujeitos a alguma coisa, mas percebo que a falta de supervisão, a falta do cuidado, talvez o pai estar mais alerta, seu filho ficaria menos vulnerável. Mas pessoas, elas ficam como lobos olhando sempre o mais vulnerável. Então o que pode tornar alguém mais vulnerável? Os pais não são culpados, mas pessoas más verão assim. Falta de supervisão. Às vezes você deixa na casa de alguém para dormir, para brincar, mas você não sabe quem frequenta, quem de vez em quando pode aparecer lá. Criança cuidando de outra criança. Esse é um grande problema. Falta de orientação sobre o próprio corpo da criança e do adolescente, o que pode tocar, o que não pode. Exposição muito precoce à internet, que pode levar a pornografia, que pode levar a pessoas tentando contato. E algo muito importante, desconhecer como ela deve reagir quando alguém fizer alguma coisa para ela. E qual que é o grande problema? São as consequências que isso vai trazer na vida das pessoas. Então, traumas emocionais profundos, psicológicos, mudança de comportamento, isolamento social, um despertar da sexualidade muito cedo, muito antes da hora do que deveria, depressão, ansiedade, uso de drogas, abuso de álcool, numa tentativa de anestesiar uma dor emocional, que às vezes é compreendido na mente como um abandono. E um risco muito grande de pensamentos suicidas e problemas. Se acredita que quem passou por isso tem muitas vezes mais chance de ter pensamentos ou dificuldades assim. E também dificuldades em confiar, relacionamentos futuros, casamento, tantas outras coisas sofrerá com maior dificuldade. Então, como você, como pai, pode ajudar, tornar seu filho menos vulnerável a esse mundo? Você tem que entender o seguinte, você tem que separar o mundo ideal do mundo real. No mundo ideal, ninguém pensaria nisso numa criança, não haveria pornografia, não haveria um tanto de coisa, mas esse não é o mundo real. Esse é o mundo ideal. O real, ele está aí. Pode acontecer em qualquer lugar, a internet está aí, há pessoas más por todos os lados, e não adianta ficar discursando que como o mundo deveria ser, quando nós temos que lidar com o que ele é, e sim, lutar para que haja penas mais duras para quem faz esse tipo de coisa. Mas nós temos que lidar com a realidade. Primeira coisa que você deve explicar, que Deus fez o corpo das crianças, todas as partes são boas, mas algumas são reservadas e ninguém pode ficar tocando. Ensine o nome correto das partes íntimas dos seus filhos para ele. Às vezes as pessoas usam, borboletinha, não sei o quê, e pessoas maldosas vão usar esses nomes, e aí você não vai saber identificar o que de fato aconteceu e nem a criança. Identifique para ela quais são as partes privadas do corpo dela, aonde ninguém pode tocar. Uma vez na igreja, meu filho tinha que ir no banheiro e tentaram abrir os shorts para ele ou qualquer coisa, ele não deixou até que a mãe ou eu chegasse, porque a Kátia tinha ensinado isso a ele e ele agiu corretamente. Nós precisamos fazer isso. Converse também sobre toques, onde as pessoas brincam com ele. Tem gente que vai brincar de fazer cócegas, quando a criança mandar parar, tem que parar. E outra, quando a pessoa fizer um tipo de cócega fora daquela parte que você falou que poderia, ela tem que falar. Ela tem que avisar automaticamente. Então nós, como família, temos que respeitar as brincadeiras. Quando a criança falar não, tem que parar, para que ela identifique quando alguém está passando do limite. Uma coisa muito importante, não coloque peso emocional sobre a criança. Por exemplo, se você fica sempre falando que tá muito triste e ela que te deixa feliz, uma pessoa maldosa vai usar isso. Se você contar isso pro seu pai, ele vai ficar muito triste com você. Se você contar isso pra sua mãe, ela vai ficar muito triste com você. Eles usam esse tipo de coisa. E a criança, na cabecinha dela de proteger os pais, porque ele não quer ver o pai que já tá passando por alguma dificuldade muito triste, ela não faz. Então, evite falar essas coisas pro seu filho. Suporte a dor, você e sua esposa. Ensine pra ela que segredo com os pais é errado. O que pode ter é surpresa. Você faz uma surpresa, mas aquilo não é um segredo. Para que ninguém venha falar que existe um segredo entre ele e a criança que os pais não podem saber. Ensine claramente em quem ela pode confiar. Pessoas que você conhece, que existe uma confiança, ensine que pode. E mostre claramente a separação de quem se pode confiar, de quem é conhecido e de quem é desconhecido. Nem todo conhecido, às vezes a pessoa não é má, mas não existe essa confiança de colo,
de um monte de coisa que nós não devemos deixar. Então você tem que saber aos poucos e ensinando isso para os seus filhos. Limite muito intimidades. Uma vez estava na casa de alguém e alguém foi brincar com minha filha. Não teve nada demais, mas o garoto era mais velho e era muito de ficar em cima, exagerando. Não tinha acontecido nada demais ainda, mas uma hora eu fiquei nervoso, porque eu tinha pedido para várias vezes ele, porque nós não tínhamos intimidade nenhuma com ele, e eu não entendia como que aquele garoto adolescente estava tão assim, próximo da minha filha. E ela não sabia, eu tinha 3, 4 anos de idade, as pessoas acharam estranha a minha reação, e podem achar, talvez não tinha nada, é bem possível que não tinha nada, mas a minha função como pai é protegê-los, mesmo que eu não fique bem na foto. Ensine muito sobre confiança e verdade, que eles podem se abrir com você, que você não vai ficar chateado, porque é isso que tentam usar. Olha, conta pro papai, conta pra mamãe, eu tô aqui, não vou ficar bravo. Escute, deixe falar, não insinue. Aconteceu isso? Não. Você tem que permitir que a criança fale. Pare de querer acertar o que ela vai dizer. E muita atenção com internet e redes sociais. Minha filha entrou nas redes sociais com 13, o menino com 11. Era pandemia, acabei deixando entrar mais cedo porque estava entediado em casa, mas eu errei. Hoje eu sei que eu errei. E eu quero alertar você. Sabe, nossos filhos deviam entrar em rede social aos 16 anos. Além de todas as outras questões, há uma pressão no jovem, questão estética, qualquer erro que ele ficar, pode ficar marcado, alguém pode tirar um print, vai ficar ali para sempre. Então você devia guardar seus filhos. Ainda mais quando o jovem também, alguém pode se aproximar via internet, muitos casos assim. Então isso é extremamente perigoso. Se você puder, dê o celular mais tarde. Minhas filhas mais novas agora, elas vão ter rede social só acima dos 16. Eu já conversei com a minha esposa, porque nós não tínhamos experiência, a internet era algo muito novo e nós erramos. Nós precisamos acertar isso. Tenha muita atenção com a internet e rede social. Vasculhe o celular enquanto ele é jovem. Ensine que é o seguinte, quanto mais ele te obedece, quanto mais você vê que tá tudo certo, mais espaço ele vai ganhando para usar. Não dê e fala assim, eu confio em você e se você errar, não faça isso. Ele é jovem, ele vai errar. É normal que isso aconteça. Você que tem que saber vasculhar, olhar de vez em quando do nada, pegar o celular e olhar e ver tudo. E quanto mais correto ele agir, mais espaço ele ou ela vai ter. Quanto menos agir, menos vai ter. Você precisa fazer isso. E como prevenir ainda mais que tudo isso aconteça? Crie um relacionamento de diálogo, de conversar de vez em quando na mesa, sem ser uma coisa oficial, como se ele estivesse sendo ali entrevistado por alguma coisa. Repita muitas vezes as orientações se ele é novo, sobre o corpo, fala, quem pode, olha, não pode ir com ninguém, não pode fazer isso, você precisa ir estimulando a cabeça dele assim. Mantenha a presença ativa na rotina e nas amizades. Conheçam as pessoas que eles são amigos, sabe? Até uma certa idade não é bom ter amigos muito mais velhos, enquanto eles não conseguem se defender, não conseguem se expressar melhor. Começo da adolescência, muito cuidado com isso. Sempre pergunte como está a escola. Sempre fiz isso com os 4 filhos. Tem alguém te provocando? Tem alguém te ameaçando? Mostre que você se interessa. Ore com ele, ensine os princípios bíblicos. E sem se orar com ele, ore sempre que possível. Eu ia dizer diariamente, mas um dia ou outro você pode errar e eu não quero te trazer peso. Pelo cuidado dos seus filhos, ore para Deus guardar, para livrar do mal. E por fim, quais seriam os benefícios de se fazer isso? Porque é difícil ter que sentar com a criança, explicar. Dependendo da idade, você vai ter que explicar mais coisas, que às vezes o pai fica envergonhado, mas é normal, é a nossa função. Crianças mais seguras e confiantes, elas têm consciência dos limites e elas sabem resolver, elas sabem dizer não, não quero. Inclusive, ensine seu filho até gritar. Quando alguém passar do limite, dá um berro dizendo que você não quer, que a pessoa vai ficar envergonhada. Ela vai aprender a reconhecer situações, ela vai aprender a reconhecer situações perigosas e te explicar o que é perigoso. A Amanda, quando muito pequena, às vezes ela falava, pai, não tinha nada ainda, aquela pessoa que eu não conheço está me chamando para ir com ela, porque ela estava já me informando, olha, tem uma situação estranha aqui. Ela vai se desenvolver muito melhor fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, sem ter todos esses danos, vai criar uma relação de mais confiança entre você e o filho e vai prevenir de traumas futuros. Nós não podemos guardar nossos filhos de tudo, mas aquilo que estiver ao nosso alcance, nós temos que fazer. E a preservação da infância, que eles possam aproveitar e se preparar para o futuro. Eu encerro dizendo o seguinte, pais, proteção não é exagero, é algo que nós assumimos diante de Deus. Se você é cristão, apresentou seu filho, ou se você é presbiteriano, batizou seu filho, o que for que você fez, orou, você assumiu o compromisso de guardar essa criança. Você como pai, você como mãe tem essa função. E aquilo que estiver dentro do seu alcance, você deve fazer. Há coisas que nós estamos longe, não temos como fazer, mas aquilo que nós podemos prevenir, temos que fazer. Deus nos deu a missão de criar os nossos filhos com cuidado e vigilância e precisamos fazer. Efésios 6,4 diz que nós devemos criar nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina, as pessoas ficam achando que é só estar corrigindo o filho. É criarmos hábitos que os protejam.
essa é uma função que cada pai cristão tem que ter. Proteja, ensine, esteja presente. Assim a segurança do seu filho começa dentro de casa e nós não vamos terceirizar ao Estado que ele tem que proteger nossos filhos. Quando eles estão na escola, é função do Estado. E ele não tem feito. Ele tem falhado miseravelmente. Mas há locais que não é função do Estado. É nossa função. E nós temos que fazer a nossa parte. Que Deus abençoe você, sua esposa e os seus filhos. Fique com Deus. Um abraço.